na verdade, é uma aula que vocês provavelmente teriam um curso de modelos lineares, de modelos mistos, ou alguma coisa desse tipo. O que acontece é que enquanto eu estava preparando a aula para vocês hoje, eu acabei mudando um pouco o rumo e achei importante falar disso para vocês dentro da disciplina de princípios, porque muitos de vocês ou estão começando a carreira de vocês com as análises de modelos mistos, alguns já são um pouco mais avançados nisso, pessoal que já fez mestrado, por exemplo, já deve ter bastante conhecimento a respeito desses detalhes que eu vou passar para vocês hoje. Mas o pessoal que está no mestrado ainda, talvez aproveite um pouco mais, que eu vou tentar compartilhar algumas experiências que a gente tem com as análises e que às vezes não são compartilhadas, ou às vezes vocês gastam muito tempo tentando resolver um problema que poderia ser resolvido de forma mais simples, tá? Então, é uma aula, mas ela é bastante aplicada, porque vocês vão ver que grande parte daquilo que a gente vai discutir aqui vai ajudar muito vocês durante a pós-graduação. Tá? Então, por isso que eu chamei simplesmente de recomendações para a estimação de componentes de variância. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente está estimando o componente de variância é ter segurança na base de dados que a gente está usando. Tá? Muitos de nós, do melhoramento, trabalhamos com bases de dados que foram coletadas, que foram montadas por outras pessoas, ou por programas de melhoramento, ou às vezes, o orientador teve um projeto de coleta de dados um pouco mais longo e o orientador foi acumulando, né, essa base de dados por mais tempo. Vocês chegaram para fazer a pós-graduação, o orientador está aí e entregou a base de dados para vocês trabalhar. Não é muito comum no melhoramento, especialmente no mestrado em melhoramento, você delinear um experimento e coletar os dados ao longo desse experimento e ainda analisá-los dentro do mestrado, porque normalmente os dados que a gente trabalha são provenientes de várias gerações de indivíduos, né? 2, 3, 4, 5, enfim, muitas gerações, e não dá tempo de coletar esses dados durante um curso de mestrado, tá? Para um curso de doutorado, às vezes você precisa delinear um experimento, às vezes você tem uma estrutura física que permite o delineamento dos experimentos, e aí você realmente coleta todos os dados que você precisa. Mas, de qualquer forma, mesmo que você coletou os dados, ou quando você está usando os dados que outras pessoas coletaram, a gente tem que fazer uma análise de consistência desses dados antes de começar a estimação dos componentes de variância. Então, a primeira coisa que é importante a gente fazer é uma análise de outliers, tá? Para a gente ver se tem alguns dados extremos e se esses dados são causados por erros de anotação, por erros de digitação, ou por qualquer outro fator. Em alguns casos, por exemplo, o animal de fato tem um fenótipo extremo, tá? Só que nem sempre a gente consegue ter confiança para manter aquele dado extremo na nossa base, porque às vezes a gente não coletou aquele dado e ele é muito improvável de ter acontecido. Então é importante definir alguns critérios bastante objetivos e, ao mesmo tempo, racionais para a identificação e exclusão desses dados extremos
que às vezes aparecem na base de dados. Quando a gente está trabalhando com uma base de dados histórica que veio de uma associação de criadores ou de algum programa de melhoramento, é muito comum o pessoal, às vezes, determinar um intervalo bastante provável para os dados, composto pela média, menos 2 ou 3 ou até um pouco mais desvios padrões, e a média mais 2, 3 ou 4 desvios padrões. Então, todos os dados que ficam dentro desse intervalo são mantidos, os dados extremos são excluídos. Só que, em alguns casos, a gente tem algumas experiências relativamente recentes com isso, quando você conhece a base de dados, quando você coletou os dados, você pode ter, no momento da coleta, ter identificado um animal com um valor extremo e aquilo chamou a atenção, e quando você está com o animal ali na sua frente, você consegue medir e validar se aquele fenótipo, se aquele valor é de fato verdadeiro ou se foi algum erro de medida. Quando você não coleta os dados, você não sabe se aquilo é uma digitação errada ou se de fato o animal tem aquele fenótipo extremo, você acaba tendo que excluir. Tá? Esses dias atrás, um criador compartilhou num grupo de discussão no WhatsApp uma informação a respeito de um bezerro que tinha sido desmamado com um peso extremamente alto, alguma coisa assim, acho que acima de 350 quilos, uma coisa desse tipo. Então eles pesaram o animal de fato tinha aquele peso extremo, e o que acontece? Se eu pegar uma base de dados que tem um peso tão alto para um animal a desmama, e eu não conhecer a origem dos dados, eu não souber que de fato houve um animal que teve aquele peso extremo, essa observação seria excluída, né? Então, é muito importante a gente ter esses critérios bem objetivos para a gente delimitar o intervalo de dados válidos, tá? Muitas vezes a gente acaba excluindo dados verdadeiros, que de fato são extremos, e muitas vezes a gente acaba incluindo dados errados, porque eles foram mal coletados, houve algum erro de digitação, mas mesmo assim eles caíram dentro desse intervalo que a gente definiu. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e saber o que acontece em situações reais, tá? Mas é importante a gente ter, então, critérios objetivos e racionais para essa exclusão. Uma outra avaliação que é importante é a respeito dos metadados associados com esses fenótipos. Então, o código do animal é válido, tem a data de nascimento, o sexo, a fazenda, o grupo de manejo ou alguma informação que indique o lote em que o animal foi criado, a data da mensuração, o fenótipo. Então, a gente tem que fazer uma análise, né, tem que verificar se esses metadados estão corretamente registrados, porque, por exemplo, a partir desses metadados que nós vamos definir os fatores que vão ser incluídos no modelo estatístico. Por exemplo, se eu tenho o registro do grupo de manejo em que o animal foi criado, eu consigo incluir essa fonte de variação no meu modelo estatístico. Agora, se metade dos animais tem o registro de grupo de manejo e a outra metade tem dados faltantes para esse metadado, a gente ou perde um volume muito grande de dados, ou a gente deixa de incluir esse fator no modelo estatístico. Então, é fundamental analisar, né, esses metadados disponíveis para que a gente consiga fazer uma modelagem adequada, fazer uma análise bem feita, tá? Depois que a gente passa por essas etapas aqui, a gente chega numa base de dados
com um número de animais bem próximos daquilo que, de fato, a gente vai analisar. Tá? Então, o que é importante vocês analisarem nesse processo? Quantos por cento dos dados vocês aproveitaram? Tá? Eu já passei por situações, trabalhando com dados históricos, né, provenientes de alguma associação de criador, que o aproveitamento dos dados foi muito pequeno. Então, eu saí de uma base de dados, sei lá, com 100% dos dados, depois que a gente fez os filtros, que a gente excluiu os outliers, excluímos os dados que tinham informações faltantes de fazenda, sexo, grau de sangue, por exemplo, a gente ficou com 30% dos dados. Então, é um descarte muito longo, muito grande, tá? E aí, nesse caso específico, a gente chegou à seguinte conclusão. Se eu descartei tantos dados assim, será que a base é consistente? Tá? Então, isso às vezes levanta algumas dúvidas para nós, que somos analistas, e a gente questiona, olha, compensa seguir em frente com esse trabalho? Eu descartei 70% dos dados. Será que esses 30% que sobraram são confiáveis? Será que eu fui muito restritivo durante a minha análise de consistência? Então, a gente tem que ver olhar esses cuidados, né, antes de seguir em frente. É extremamente importante, apesar de ser elementar, mas é extremamente importante, no final desse processo, vocês fazerem algumas tabelas, alguns gráficos com as estatísticas descritivas desses dados. Imagine que você vai fazer um quadro com um resumo dos dados que você analisou para colocar no seu trabalho. Então, quais são as principais estatísticas que você vai apresentar? Você vai apresentar média, você vai apresentar número de observações, você vai apresentar o desvio padrão, ou você vai apresentar os limites, o valor mínimo e o valor máximo daquela variável ou das variáveis que você está analisando. Então, construa essa tabela com bastante atenção, porque essa é a tabela que vai aparecer para as pessoas que vão ler o seu trabalho. E veja se tem alguma coisa nessa tabela que chama muita atenção. Às vezes, durante o processo de consistência dos dados, a gente chega lá no final, monta a tabela e a gente olha a tabela. Às vezes tem uma única observação lá, tipo, um valor mínimo que apareceu para uma determinada variável. E esse valor mínimo chama muita atenção, porque ou ele é inconsistente, ou ele é muito extremo, tá? Então, nesse caso, compensa refazer um pouco os processos de conferência dos dados para tentar deixar a base de dados final com um pouco mais, assim, com menos chance de chamar a atenção, tá? É importante quando a gente chama a atenção, porque a gente tem uma base de dados grande, porque a gente tem uma base de dados abrangente, mas não porque você tem uma base de dados com valores extremos muito, com os limites, né, inferior e superior da sua base de dados, muito extremos, tá? Então, tentem olhar isso com bastante cuidado, porque às vezes acontece o seguinte: a pessoa faz a análise de consistência dos dados, acha que tá tudo bem, que a base está boa, que a análise de consistência foi bem feita, passa para a parte de estimar os componentes de variância, roda as análises, gasta aí 1 mês, 2 meses fazendo análise, aí quando entrega os resultados, entrega lá uma tabela com as estatísticas descritivas e uma tabela com os componentes de variância. Aí o orientador vai e olha a tabela com análise de consistência, identifica, olha, mas parece que esse dado que você incluiu aqui, tipo um peso a desmama de 50 quilos,
ele não é coerente, tá? Aí o que você tem que fazer? Vai lá, mexe na base de dados de novo, exclui aquela observação e faz todo o trabalho novamente. Então, para evitar fazer essas análises de estimação de componente de variância, que são as mais demoradas, mais de uma vez, por causa de um erro, ou por causa de um problema elementar, gastem bastante tempo fazendo a análise de consistência e olhem os resultados dessas análises antes de dar o próximo passo, tá? Não tem uma forma, assim, única para se definir o procedimento de consistência dos dados. Aí eu acho que cada grupo de trabalho, cada orientador, cada pesquisador, com base na sua experiência, ajuda, né, os alunos, ajuda os técnicos a fazer esse processo. Tá? Muitas vezes, o aluno sabe mais da base de dados do que o próprio orientador. Então, é importante haver uma conversa nesse processo para que, a hora que o aluno chega com os componentes de variância estimados, o orientador não fique pegando no pé porque a base de dados está inconsistente ou porque não tomou cuidado com alguns valores extremos. Então, eu recomendo que vocês tomem muito cuidado com a análise de consistência. A experiência é que ajuda a fazer uma análise de consistência bem feita. Então, façam isso com cuidado, com bastante atenção. E um outro detalhe, tá? Prestem muita atenção, porque, às vezes, o que acontece? Você vai fazer uma análise e a sua base de dados é bem enxuta, tá? Nesse caso, às vezes você tem dados de uma única fazenda, tá? O que eu recomendo que vocês façam? A gente tem alguns experimentos aqui em que a gente precisou coletar os dados e a gente só tinha uma fazenda para fazer essa coleta de dados, porque ela tinha a estrutura que a gente precisava, ela tinha o número de animais suficiente para atender, né, a nossa demanda, e aí a gente fez o experimento em uma única fazenda. Aí, na hora de publicar o trabalho, às vezes a gente encontra algumas dificuldades, porque os revisores falam assim, mas você só estimou dados em uma única fazenda. Você não pegou toda a variabilidade genética possível para aquela característica. De fato, isso é verdade, mas às vezes a gente não tem condição de coletar os dados em outras fazendas, tá? Ou por questão de operação, ou por questão de custo, e aí a gente tem todas essas situações, tá? Então, tomem muito cuidado com isso, façam uma análise de consistência bem feita antes da gente passar para a próxima fase. Feita a análise, a consistência dos dados, importante fazer a análise de consistência do pedigree, tá? Então, o que normalmente nós fazemos aqui? A gente prepara a base de dados com os fenótipos e depois, no arquivo de pedigree, a gente busca todos os ancestrais conhecidos daqueles animais que têm dados válidos, tá? Isso é importante
para a gente manter no pedigree apenas os animais que têm, que contribuem para a determinação das relações de parentesco entre os animais com dados, e para que não fique um pedigree muito grande, tá? Porque às vezes o que acontece? Você recebe uma base de dados com, sei lá, 100 mil fenótipos e 100 mil animais. Dependendo de quem disponibilizou esses dados para vocês, você vai ter para esses 100 mil fenótipos 200 mil animais na matriz de parentesco. Aí, a hora que você fez a análise, a consistência dos dados, dos 100 mil fenótipos, te sobraram 80 mil. O que você faz? Você vai na sua base de pedigree e busca só quem é ancestral desses 80 mil animais com dados. Isso vai agilizar muito as suas análises e sem perda de variabilidade. Porque o que acontece? Às vezes você faz um teste, você pega a sua base com 80 mil animais, né, com fenótipos, e 200 mil animais no pedigree. Estima o componente de variância. Ou faz a análise com os 80 mil fenótipos e os 30 mil e os 300 mil animais no pedigree. O que acontece? Você vai ver que as estimativas são iguais. Porque você tem um monte de animais que estão ali no pedigree e que não contribuem para a determinação das relações de parentesco entre os animais, e eles acabam só fazendo as análises demorais, tá? Então, a gente faz esse procedimento para ter, né, a base de dados mais enxuta possível, e nesse processo, a gente calcula também o número de gerações dos animais, a gente identifica quem são os animais da população base, e assim por diante, tá? Então, é extremamente importante fazer também uma análise de consistência do pedigree. Às vezes, nem sempre, tá? Nos trabalhos de melhoramento, o pessoal investe tempo fazendo essa análise de consistência do pedigree. E isso pode gerar muitas falhas, pode gerar... Primeiro, se você não faz uma análise de consistência bem feita, você pode ter uma base de dados muito grande, um número muito grande de animais no pedigree, vai fazer sua análise demorar. Ela demora mais, mas ela não é mais precisa. Ou, às vezes, você descobre que o pedigree dos animais que você tem dados é muito ruim, é muito fraco, é muito quebrado, e aí você não tem uma estrutura razoável para estimar alguns efeitos que a gente vai ver lá na frente, tá? Então, por exemplo, teve uma vez que a gente fez um trabalho com cavalos, e a gente tinha uma base de fenótipos grande, assim, bem razoável, mas a estrutura de pedigree da população não era muito boa, tá? Então, a gente acabou, a gente fez a análise e tal, mas a gente percebeu que a base de dados tinha algumas limitações, especialmente naquilo que era referente ao pedigree. Então, por exemplo, você tem restrições do pedigree, você vai ter dificuldade de estimar a tendência genética, porque você tem poucas gerações, você vai ter dificuldade de estimar efeito materno, você pode ter dificuldade de estimar efeito materno tanto genético quanto de ambiente permanente. Então, você tem que tomar cuidado com isso antes de começar a fazer as estimações de componente de variância. Vocês estão vendo que isso que a gente tratou até agora são etapas preliminares antes da gente fazer as análises propriamente ditas. Vou mostrar um gráfico para vocês agora, só para ajudar vocês a identificar o que são esses animais informativos, tá? Então, vamos imaginar que essa é a minha estrutura de pedigree. Então, a gente tem aqui, basicamente, 3 gerações de animais, tá? E aí, ó, o que acontece? Depois que eu faço a análise de consistência, a gente verifica que esses animais que têm um quadrado azul são os animais que têm fenótipos, tá?
Então, a gente fez a nossa análise de consistência, alguns animais foram excluídos e tal, sobraram esses animais indicados aí com fenótipo. O que a gente pode perceber? Eu não preciso manter todos esses animais no meu pedigree, porque alguns deles não contribuem em nada na determinação das relações genéticas. E quais são esses animais? Olha só, esse animal 2 e esse animal 6, apesar de serem parentes de animais com dados, tá? Eles não contribuem em nada nas relações de genealogia entre os indivíduos, tá certo? Então, por exemplo, o animal 6, que é irmão de 4 e 5, pode ser excluído. O animal 2, que também é irmão de 1 e de 3, pode ser excluído, porque eles não têm fenótipo e eles não contribuem para as relações de parentesco. É diferente do animal 4, ó. O animal 4 não tem fenótipo também, tá certo? Mas ele é importante na determinação do pedigree entre esses dois indivíduos aqui, tá? Então, olha só. Se o animal tem fenótipo, ele permanece na base de dados, independente de qualquer coisa. Agora, se ele não tem fenótipo, ele só fica na base de dados se ele vai contribuir para a determinação das relações de parentesco entre os animais que têm fenótipos válidos. Então, isso ajuda a reduzir muito o volume de dados que a gente tem que manipular. Agora, tem que tomar o seguinte cuidado. Uma coisa é quando a gente está fazendo a estimação de componentes de variância para um trabalho de pesquisa, e a outra coisa é quando você está rodando uma avaliação genética comercial para uma fazenda, tá? O que acontece nessa segunda situação que eu relatei para vocês? Por exemplo, esse animal 6 e o animal 2, apesar de não terem seus fenótipos incluídos na base de dados por algum motivo, ou por uma inconsistência, ou porque não foram medidos, muitas vezes eles estão na fazenda e o criador quer saber o valor genético deles. Então, o que acontece? A gente mantém esses animais no pedigree para tentar predizer uma DEP para eles com base nas informações dos parentes, tá? Para ajudar o criador a tomar uma decisão se vai manter ou não aquele animal no plantel. É melhor a gente ter uma DEP de pedigree para esses animais que não têm fenótipo do que não ter nada, tá? Então, essa é uma situação que às vezes vocês vão se deparar, e aí vocês têm que pensar, olha, eu estou fazendo um trabalho de pesquisa, meu interesse está no componente de variância, posso excluir os animais não informativos. Ah, não, eu estou fazendo uma avaliação comercial. Para uma fazenda, eu vou manter esses animais no pedigree, tá certo? Para ter uma avaliação sobre eles. Para eles, né? Pelo menos pelo pedigree. Bom, detalhe que a gente tem que olhar em modelo estatístico. Definir modelo estatístico é um negócio bastante complexo, tá? Nem sempre aquilo que a gente aprende em termos de, eu vou manter no modelo estatístico só os fatores que afetarem de forma estatisticamente significativa a variável que eu estou analisando. Nem sempre a gente consegue definir os fatores dessa forma. Em alguns casos, a gente tem que incluir alguns efeitos, alguns fatores, tá? Que não são muito usuais em todas as análises, mas que a gente sabe que para aquela população que a gente está analisando são relevantes. Então, definir modelo estatístico, essa fase passa por uma interpretação das próprias análises de variâncias, mas também a própria experiência do analista é extremamente importante no processo, tá? O que eu tento falar para o pessoal na hora que
que está definindo o modelo estatístico. A pessoa tem que convencer, né, o leitor de que aquele modelo estatístico é adequado. Então, ela tem que convencer, ou com base numa análise de variância que demonstre a significância daquele fator que foi incluído, ou por uma descrição, por uma argumentação que justifique a inclusão de um efeito que ou a exclusão de um efeito no modelo. A gente passou por uma situação recente, há alguns dias, na verdade a gente está no meio dessa situação, que é o seguinte: a gente fez um trabalho para estimar os parâmetros genéticos e no modelo estatístico a gente incluiu o efeito de fazenda, o efeito de ano de nascimento, o efeito de mês de nascimento, como 3 fatores independentes, sem a formação do tal do grupo de contemporâneos que o pessoal normalmente fala, tá? O que seria um grupo de contemporâneo? É quando você junta, você merge o código de fazenda, o código do ano de nascimento, com o código do mês de nascimento, ou época, ou enfim, alguma coisa desse tipo. E aí você inclui um único fator no modelo, que é o grupo de contemporâneo, que contempla, né, os efeitos de fazenda, ano e mês de nascimento. E sexo também. O que nós optamos por fazer? Nós optamos por manter esses fatores separadamente. Então, o modelo nosso tinha o efeito de fazenda, o efeito de sexo do animal, o efeito de ano de nascimento e o efeito de mês de nascimento. O revisor questionou o nosso modelo estatístico e falou o seguinte: olha, é muito comum existir efeito ou interação entre fazenda, sexo, ano e mês de nascimento. E ele está perfeitamente correto, tá? Qualquer análise estatística que você fizer vai demonstrar que essa interação é estatisticamente significativa. E nós tínhamos feito isso antes de rodar as análises. Só que por que nós optamos por manter os fatores separadamente, ao invés de estudar a interação entre eles? Quando a gente cria um novo fator, que é o grupo de contemporâneos, que é feito por animais, mesma fazenda, mesmo sexo, ano e mês de nascimento, o número de grupos com apenas uma informação ou com poucas informações era muito grande, tá? E aí, para a gente conseguir estimar bem os efeitos desses grupos de contemporâneo, nós teríamos que excluir muitos grupos com apenas uma ou 2 ou 3 observações. E o que isso ia fazer com a nossa base de dados? A gente ia perder 15% dos dados, só com esse procedimento. E a gente já tinha feito isso antes de rodar as análises. A gente já tinha feito essa interpretação. O que nós usamos de argumento para falar para ele: olha, nós concordamos que essa interação é significativa, mas se a gente for incluir essa interação no nosso modelo estatístico, nós vamos perder 15% dos dados, nós vamos jogar fora os dados eu acho que era alguma coisa em torno de 10% das fazendas a gente ia excluir da base de dados, e a gente ia perder variabilidade genética. Então, a gente precisou fazer um balanceamento entre o que era o melhor modelo estatístico do ponto de vista dos testes da análise de variância e o que era a melhor abordagem para a gente manter na base de dados a maior variabilidade genética possível. Então, muitas vezes, vocês vão se deparar com essa situação. Em alguns casos, vocês vão conseguir respondê-las com critérios estatísticos bem objetivos. Em outras situações, vocês vão ter que responder com esses argumentos que são muito baseados na experiência dos analistas, tá? Então, definir modelo estatístico tem que ter
bastante experiência, tem que fazer muitos testes, às vezes você ajusta um modelo e você vê que os resultados não estão bons, pode ser algum confundimento de fatores, tá? Ou às vezes, para você estimar determinado efeito, como por exemplo esses efeitos das interações, você perde um volume muito grande de dados, e aí você perdeu os dados, você perde variabilidade. Então tem que tomar muito cuidado com isso. É uma etapa importante e que vocês têm que fazer com bastante cuidado, porque chegou lá na frente, vocês forem questionados a respeito dos procedimentos que vocês usaram, e vocês não terem argumentos para defendê-los, significa que todo o trabalho que vocês fizeram foi questionado e vocês vão ter que refazer. Tá? Ô, professor, Oi. em relação assim ao resultado depois dessa avaliação que você fez, tem muita diferença de você utilizar o grupo contemporâneo ou utilizar os efeitos separados? Por exemplo, a gente não vê muito trabalho assim que opta por não utilizar os grupos contemporâneos, né? A maioria deles utiliza por causa até da interação que o senhor falou. Não tem problema de dar aí uma análise viesada, alguma coisa. Olha só, depende do que você está analisando, tá? Quando você olha os componentes de variância, dificilmente você colocou todos os componentes certinhos, tá? Ou você colocou eles como efeitos principais, que a gente fala, ou você colocou sob a forma de grupos de contemporâneos. Quando você está analisando os componentes de variância, as diferenças são pequenas, tá? Então, se o seu objetivo é analisar os componentes de variância, eu não vejo muitas diferenças. Ou, a menos que você tenha... como que eu vou dizer? Eu já fiz alguns trabalhos dessa forma, tá? E eu não via muita diferença nos componentes de variância. Agora, o que acontece? Quando você parte para a análise dos valores genéticos dos animais, pode ser que você encontre diferenças maiores. E aí você pode ter problemas. Porque o que acontece? Às vezes, o valor que uma interação acrescentaria ou diminuiria na hora da predição do valor genético do animal é maior do que o próprio valor genético do indivíduo. E aí você pode jogar o indivíduo do meio para a cabeceira do grupo ou do meio para o final. Tá? Então, se você está olhando os parâmetros, as estimativas dos parâmetros genéticos, a experiência que a gente tem mostra que trabalhar com grupos de contemporâneos ou com os efeitos principais não tem um efeito muito grande. Só que a hora que você vai analisar os valores genéticos dos animais, você pode encontrar diferenças marcantes, sim. Tá? Então tem Entendi, professor. Não, é que eu achei bem interessante essa outra abordagem aí que o senhor falou, porque, por exemplo, meu trabalho é até com um banco de dados bem pequeno. Então, você acaba perdendo informações aí que seriam, assim, uma grande parte do banco. Igual você falou, 10%, 20% do banco. Você acaba perdendo a informação por causa de você não conseguir fechar um grupo contemporâneo com mais de 3 indivíduos, pelo menos. Exato, assim. Então, seria, por exemplo, assim, às vezes um touro que tem 2 ou 3 filhos, mas eles aí não conseguem fechar o grupo contemporâneo, acaba saindo fora até aquele animal. Exato. Né? Seria mais tranquilo, professor. Obrigado. Ô, Fábio. Oi. Você já ouviu... Eu já vi um trabalho comentando o número mínimo de indivíduos no grupo contemporâneo. Você trabalha com algum número mínimo? Ou a partir, igual você falou, assim, às vezes, dependendo desse número que deu dentro de cada grupo, você já parte para a abordagem já de avaliar isso separado, em vez de ser grupo contemporâneo, sim sexo? Porque aqui comigo,
tem esse tipo de dado. Quando eu fui dividir, tá dando muitos grupos contemporâneos e tá dando quase 3 dentro do grupo, aí não tem condição de trabalhar assim. Assim, qual foi o que a gente já fez aqui, tá? A gente já fez algumas análises mantendo na base. Você formou um grupo de contemporâneo, o grupo contemporâneo teve uma observação, você manteve ela na base de dados. O que acontece quando você faz isso? Quando você faz isso, na hora que você está estimando o componente de variância, o fenótipo do animal é ajustado para a média do grupo contemporâneo. Quando só ele é o grupo contemporâneo, o fenótipo dele é ajustado para a própria média dele, para o próprio valor dele, e aí o desvio fica zero. Tá? É praticamente como se você tivesse excluído o fenótipo daquele animal da base de dados. Então, não tem... eu não posso afirmar que isso não interfere nas estimativas, porque muda um pouco sim. Mas o efeito prático de você excluir os grupos pequenos não é muito grande, tá? Do ponto de vista de estatística, se você tem 2 observações dentro de um grupo de contemporâneo, você consegue estimar a média, você consegue estimar o desvio de cada observação em relação àquela média, você consegue trabalhar. Então, do ponto de vista de estimabilidade, se um grupo tem 2 observações, já é suficiente. Tá? Só que aí o que acontece? O maior problema da gente ter grupos muito desequilibrados com relação ao número de observações é heterogeneidade de variância. Então, às vezes você tem um grupo muito pequeno e aí você tem um animal que tem um valor 100 e outro animal que tem um valor 50. Então, a média dá 75, você tem desvios muito grandes. Por outro lado, e aí a variação dentro desse grupo é muito grande. Por outro lado, se você tem um grupo com 20 animais e os extremos são iguais a esse grupo anterior, um extremo é 100, outro extremo é 50, por mais que a amplitude dos grupos é a mesma, a hora que você calcula a variação dentro desse grupo maior, ela é menor, porque você tem mais observações. Então, um dos problemas gerados pelo fato da gente ter grupos com tamanhos diferentes, muito diferentes, dentro da base de dados, é a heterogeneidade de variância residual. Então, a questão de se trabalhar com um grupo, por exemplo, de pelo menos 5 animais, ela sustenta um pouco o fato da gente minimizar, tá, essas discrepâncias entre os tamanhos e minimizar um pouco esse problema de heterogeneidade de variância residual. O tamanho do grupo não é a única fonte de heterogeneidade de variância residual, mas ela traz um pouco essa questão para o debate, tá? Então, o que nós fazemos aqui, quando é a base de dados que nós coletamos, a gente tenta aproveitar o máximo possível dos dados. Então, às vezes, a gente faz assim, olha, mantém 3 ou mantém 5, vamos tentar aproveitar o máximo possível dos dados. Agora, quando a gente tem uma base de dados externa e grande, a gente pode ser um pouco mais restrito. Vamos manter grupos só com pelo menos 10 animais. Ou, às vezes, quando a base é pequena, olha, esquece o negócio de grupo de contemporâneo e coloca os efeitos principais. Então, assim, não tem uma regra. O que a gente faz antes de seguir para a estimação dos componentes de variância é debater, né, entre nós e achar pontos falhos daquela abordagem, como que nós responderíamos aos questionamentos, né, e será que os nossos argumentos são fortes? Então, a gente faz tudo isso para não ter uma regra. Essa é a questão, tá? Entendi. Mas tem alternativas sempre, tá? Ô, professor,
Igual o senhor falou, tem que tentar sempre o grupo maior, mas quando tem um banco de dados pequeno, às vezes tem que trabalhar aí com 3 animais. Igual o senhor falou com 2. Com 2 também é ruim, porque no final vai ser, dentro desse grupo temporário, um animal positivo e um animal negativo, certo? Exato. Então, assim, às vezes é até melhor você excluir 2, trabalhar no mínimo 3. Exato. Então, mas aí vai depender, por exemplo, não é difícil você fazer esses testes enquanto você está fazendo a análise de consistência dos dados, né? Então, você pode usar o seguinte argumento, olha, vamos pensar, eu excluí os dados extremos, excluí os dados que faltam metadados, vou partir para essa parte de fazer os grupos de contemporâneo. Então, eu tenho, sei lá, me sobraram 5.000 observações. Se eu excluir os grupos que têm menos de 3 dados, eu vou sair de 5.000 para 4.900. Cara, exclui, né? Não tem problema. Agora, se eu excluir os grupos com menos de 3, eu vou sair de 5.000 para 4.500. Pô, aí você já está perdendo 10% dos dados, né? Então, fazer essa análise, né, ao longo do processo é extremamente importante e pode te ajudar a levantar um argumento para se defender quando você for questionado, né? Então, assim, realmente, não existe uma regra para isso, tá? Você pode ter certeza que se você colocar 5 ou 10 animais com um tamanho mínimo, ninguém vai questionar, porque é mais ou menos o senso comum. Agora, se você falar assim, olha, só que isso pode fazer você perder muitos dados. Agora, se você está perdendo muitos dados e você quer aproveitar muito daquilo que você tem coletado, você vai ter que passar para esse modelo que tem os efeitos principais, né, sem as interações. Aí sim você vai ter que levantar os argumentos para se defender e para justificar o fato daquele modelo estar sendo usado, tá? Então... Entendi, professor. Obrigado aí pela explicação. Então, depende dos seus dados, né? Se você conseguir fazer análise... Uma outra coisa que vocês podem... Essa parte dos efeitos aleatórios. O que acontece? É muito comum... Vamos pensar numa característica, tipo peso ou desmame, tá? Você está trabalhando com uma base de dados pequena e às vezes você faz essas restrições, além de perder um volume grande de fenótipos, o que, em tese, prejudicaria as suas estimativas de variância, mas não prejudicaria as soluções para esses grupos de contemporâneos. O que acontece quando você exclui muitos dados? Muitas vacas que teriam mais de um filho na sua base de dados vão ter apenas um filho. E aí você não consegue estimar bem nem os efeitos aleatórios. Então, tem uma série de fatores que tem que ser levado em consideração quando a gente está fazendo isso, tá? Então, tem que tomar muito cuidado e cada situação exige uma medida, tá? A gente também olha muito, por exemplo, todo procedimento que você faz que gera exclusão dos dados, e se a gente está trabalhando com uma característica que eu vou ter que ajustar efeito materno, por exemplo, eu olho, tá? Quantos dados, ou o que aconteceu com relação ao número de filhos por vaca, a distribuição da média de filhos por vaca no meu banco de dados. Então, a gente analisa muitos parâmetros, tá? Para tomar essa decisão. Porque, às vezes, você excluiu muitos dados. A hora que você excluiu 15% das suas observações, você vai ver que as estimativas de efeito materno, por exemplo, se aquela característica precisar, podem ser muito penalizadas, porque você vai diminuir o número médio de filhos por vaca. Então, tem, assim,
Do ponto de vista de estrutura da base de dados, quanto menos interações a gente incluir no modelo estatístico, melhor, tá? Mas aí tem que tomar um pouco de cuidado, tem que ter um pouco de experiência, mas não custa nada vocês pegarem as bases de dados de vocês e fazer esses testes. Olha, eu vou trabalhar com os grupos de contemporâneo ou eu vou trabalhar com os efeitos principais? Quais são as implicações disso? Vocês fazem tantas análises ao longo do mestrado e do doutorado que fazer essas análises para adquirir experiência e para ter bons argumentos vai ajudar muito vocês. Então, eu recomendo que todo mundo faça isso. Eu gastei bastante tempo no meu mestrado testando, né, esses modelos e tentando aprender um pouco sobre as consequências dessas decisões durante o processo de edição. Professor, tem uma... Você consegue me ouvir bem? Pode falar. Por exemplo, em alguns casos, por exemplo, se for você trabalhar numa base de dados de alguma associação de criadores, por exemplo, e é perceptível que determinada fazenda comunique, por exemplo, o peso ao nascer somente de 3 formas. Tipo, eles olham o bezerro ao nascer e se for pequeno, médio ou grande, seria 27, 30 e 33 quilos. Se isso for identificado na base, isso continua na base ou é retirado? Qual o impacto disso na estimação dos valores genéticos e dos componentes de variância? Tá. Essa semana, coincidentemente, eu li um trabalho da equipe do professor Josi Neudson, lá da Unesp, exatamente tratando sobre peso ao nascimento e tratando dessa questão de você ter esse tipo de comunicação. O que eles analisaram? Eles pegaram dentro dos grupos e verificaram aqueles grupos onde você tinha um determinado valor com uma frequência muito grande. Então, por exemplo, se eu pegasse um grupo de contemporâneos e 16% dos dados, esse era o valor que eles consideraram, tá? 16% dos dados tivessem o mesmo valor, 30 quilos, ou 32, ou 27, por exemplo, eles excluíam o grupo todo. E se a distribuição dos dados fosse mais adequada, se não tivesse tanto essas concentrações, eles mantinham a base de dados. Então, foi um delineamento que eles fizeram para responder justamente a essa pergunta. Da forma como eles relataram, eles chegaram à conclusão de que a melhor opção era excluir esses grupos de manejo onde havia indícios de comunicação errada, vamos usar esse termo errado, mas havia essa padronização. Olha, eu dizer aqui na minha fazenda é pequeno, médio ou grande. Então, eles concluíram que a melhor opção era excluir esses grupos, tá? Só que eu acho que o trabalho, ele tinha alguns erros, não sei, eu faria esse trabalho de maneira diferente. O que eu faria? Sempre quando a gente vai estimar a componente de variância, e você muda os dados, você vai automaticamente ter mudança nos componentes de variância. Então, o que acontece? Numa situação, ele tinha 30 mil dados, e na outra, ele tinha 27 mil, né, quando ele excluiu esses grupos com os dados, né, com indícios de erro na comunicação. Eu teria usado uma abordagem diferente, que era o seguinte, era gerar os dados de maneira correta, né, e depois fazer esse agrupamento dos pesos parecidos dentro do banco de dados que foi simulado. Então, o que eu ia fazer? Então, eu simulei grupos com 30 bezerros ali dentro. E a distribuição dos pesos seguindo a distribuição normal. O que eu faria?
eu pegaria e formaria classes de peso dentro desses grupos para distorcer essa distribuição, tá? Então, ao invés de ter, para esses 30 bezerros, 30 possíveis valores, eu ia agrupar esses valores em 4 ou 5 classes, tá? E analisaria os dados dessa forma. Então, você teria o banco de dados completo e o banco de dados, vamos dizer assim, viesado. Eu acho que essa seria uma abordagem mais correta, tá? E, obviamente, como você fez a simulação, você sabe os valores paramétricos que você quer, que você está estimando, e aí você teria uma abordagem melhor para tratar esse assunto, tá? Mas, de acordo com o trabalho que eles fizeram, depois eu até tento recuperar aqui, a melhor opção era excluir, tá certo? Professor, é mais ou menos igual característica de score, por exemplo, conformação frigorífica, que eu tenho ali 5, 6 notas, depende do programa. É mais ou menos assim. Tem alguns programas que trabalham, por exemplo, 3 avaliadores para gerar uma média aí, né? Exato. O que eu acho o mais... Qualquer score, tá? O que eu acho mais questionável, primeiro, é uma avaliação subjetiva, tá? Então, está sujeita a erros. Mas o maior problema que eu vejo no score é quando o avaliador não entende que todo grupo tem cabeceira meio fundo. E também, o que acontece? Qual foi a minha experiência com isso? Eu ia para a fazenda para fazer a avaliação do score, e o grupo de animais que entrava para você calibrar o olho e saber quem era cabeceira, quem era meio, quem era fundo, era diferente do grupo que seria considerado na hora da avaliação genética. Então, o que acontece? Então, quando você deu a nota, você distribuiu as notas bonitinho lá. Dependendo da escala, né, se você pensar em conformação frigorífica, você tem 6 scores. Então, você distribuiu certinho, os 2 extremos com nota 1 e com nota 6, aí com uma frequência um pouco maior os animais de nota 2 e de nota 5, e os mais frequentes, os animais de nota 3 e de nota 4. O que acontece? A hora que você vai fazer o grupo, na hora da avaliação genética, quando você junta ali ano de nascimento, fazenda, ano de nascimento e mês de nascimento, o grupo que fica informado ali no computador é diferente do grupo que fica informado na hora que você fez a avaliação no campo. Então, eu acho que... Aí a distribuição já não fica mais a mesma da curva normal, né? Exatamente, tá? Entendi. Então, assim, a experiência que eu tive foi justamente essa. Você pode dar a nota certa lá no campo, né, seguindo o padrão estabelecido para aquele score, mas na hora de fazer a avaliação genética, quem está montando o banco de dados não estava lá no campo. Então, pode ter uma incoerência. E o outro problema é quando o técnico vai lá na fazenda e o dono do gado está lá do lado dele. Aí ele está distribuindo as notas. Aí ele só distribui nota 3, 4, 5, 6. Tá? Porque há um erro, porque o cara estabelece na cabeça dele um padrão que é a raça como um todo. E aí, se aquele rebanho já é um pouco mais selecionado, já é um pouco mais trabalhado, os animais têm uma conformação melhor. Só que ele está julgando essa conformação melhor em relação à média da raça ou em relação a outros rebanhos, e não com relação à média daquele grupo. E aí, nesse caso, eu acho que também gera problema, tá? Então, eu tenho bastante críticas com relação ao score, tanto com relação ao técnico que dá a nota, quanto com relação ao processo de formação dos grupos e de análise de consistência do banco de dados, tá? Então, eu sou bastante cauteloso com relação a scores.
Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, outra coisa, método estatístico. Método estatístico, às vezes o pessoal quer fazer um trabalho e quer esse foi o erro que eu cometi no meu mestrado. E quer comparar se o método da máxima verossimilhança é melhor que o método de inferência bayesiana para estimação de componente de variância. Só que aí você usa uma base de dados real, e para a qual você não sabe os valores verdadeiros das variâncias genéticas, das variâncias residuais. E aí os dois métodos chegam a valores diferentes e você não sabe qual que é o valor correto, você não sabe se o valor correto veio da máxima verossimilhança ou veio da inferência bayesiana. Então, quando o interesse está em testar métodos para a estimação de componentes de variância, é extremamente importante, ou quase que obrigatório, você trabalhar com simulação. Tá? Não faz sentido você querer comparar esses dois métodos com uma base de dados real. A melhor conclusão que você pode chegar é: os métodos são diferentes, ou os métodos são iguais. Agora, qual que é mais correto? Pode ser que os dois estejam próximos do valor verdadeiro, pode ser que os dois estejam errados. Tá? Então, tomei muito cuidado com isso. Foi um erro que eu cometi, depois eu atentei, tá? Não faz muito sentido a gente comparar esses métodos. E grande parte dos trabalhos que testou, que comparou esses métodos usando uma abordagem correta, usando base de dados simulada, atendendo às pressuposições corretamente, chegou à conclusão que eles são muito parecidos, tá certo? Então, se você estimar a herdabilidade por máxima verossimilhança, ou estimar a herdabilidade por inferência bayesiana, e a base de dados for correta, os dois métodos vão chegar em valores muito parecidos. O que difere de um e outro são as pressuposições e as maneiras que você vai usar para interpretar os resultados. Tá? Então, particularmente, eu não acho muito interessante ficar comparando métodos. O que a gente vai fazer na prática é usar aquele método que você tem um pouco mais de segurança, que você tem domínio sobre o software, que você tem domínio sobre a interpretação, e que você consegue justificar, usando argumentos sólidos, a sua opção. É basicamente uma escolha do pesquisador. Tá? Tem a questão de tempo de análise também. Tá? Geralmente, se o banco de dados for razoável, se o modelo for simples, máxima verossimilhança resolve rapidinho. Agora, se o modelo estatístico é um pouco mais complicado, às vezes você tem que usar um pouco de inferência bayesiana e as suas análises são um pouco mais demoradas. Aí você tem outras questões também que você tem que definir, que é tamanho da cadeia, enfim. Não vou entrar nesse detalhe, mas gostaria de chamar a atenção de vocês para esse ponto. E uma outra coisa que às vezes a gente não percebe enquanto você está fazendo análise é que tipo de saída o método ou aquele software te oferece para que você vai apresentar no seu trabalho. Muitos softwares não são, ou até mesmo por uma questão do método, eles não soltam, por exemplo, estatísticas de precisão. Eles soltam só uma estimativa pontual das variâncias. Outros métodos, e aí a inferência bayesiana, ao invés dela soltar
só uma estatística pontual, ela solta uma distribuição daquele parâmetro. Então, a partir daquela distribuição, você pode calcular a média, você pode calcular a variância, você pode calcular o desvio, você pode calcular os intervalos de alta densidade. Então, você pode fazer inferências a partir de estatísticas diferentes. Então, vocês têm que estar familiarizados com isso para que vocês definam o método, tá? Eu gosto muito de trabalhar com inferência bayesiana. Eu não sou um desenvolvedor de inferência bayesiana, mas nós somos bons usuários. E por que a gente usa inferência bayesiana? Porque aí, ao invés de gerar uma estimativa pontual de variância e de herdabilidade, nós geramos uma distribuição para o parâmetro variância, uma distribuição para o parâmetro herdabilidade, e aí a gente consegue interpretar esses parâmetros com um pouco mais de domínio, com um pouco mais de conhecimento. Tá? Então, mas isso é uma preferência minha como pesquisador. Cada pesquisador tem a sua preferência e ele sabe como lidar com isso, sabe como definir. Tá? O que tem que tomar cuidado também é que comparar métodos é diferente de comparar softwares. O que acontece? Às vezes você tem um software implementado para estimar componente de variância com máxima verossimilhança restrita. E um outro software de um outro desenvolvedor que estima componente de variância usando inferência bayesiana. Tá, as pressuposições são diferentes, os métodos são diferentes, os algoritmos são diferentes. Então, qual que é o sentido de você comparar isso? Tá? Caso você tenha interesse em comparar e isso vai trazer alguma resposta útil para você, eu recomendo que você faça isso usando dados simulados. Tá? E uma outra pergunta. Qual é a validade ou a contribuição científica de você ficar comparando softwares? Tá? Analisem isso antes de embarcar num projeto assim, que vai ter uma contribuição bastante limitada. Tá? E, assim, vocês podem ter certeza que tem muitos trabalhos na literatura que são apenas comparações entre softwares. E aí eu não sei, de fato, qual que é a validade desses trabalhos. Né? Então, tomem cuidado, porque isso pode... Enfim, você pode ficar aí 2 anos no mestrado, 3, 4 anos no doutorado, testando ou fazendo um projeto cuja validade é bem questionável, tá? Isso é o tipo de coisa que você faz... Ô, professor, só fazer uma pergunta besta, assim. Por exemplo, eu comparar uma análise sem a genômica, a análise com a genômica não é tão errado assim, né? Não, é outra coisa. Tá? Ah, tá, porque é meu projeto de doutorado e aqui eu já vou começar errado. É outra coisa. Entendi. Mas aí eu te faço uma pergunta. Tá? Você vai estimar o efeito da incorporação dos dados genômicos na estimação de parâmetros genéticos. Estou supondo que é isso. Isso, mais ou menos isso. Aí você vai chegar à conclusão que os 2 métodos são diferentes. Certo. Conclusão, qual que é o melhor? Entendi. Então, não, mas... Você sabe isso a priori. Não vai conseguir ter qual que é o melhor, né? Não, você já... Assim, na teoria, a gente já sabe que a incorporação de informação genômica é mais preciso que a análise sem genômica. Você certo. De correção de pedigree e outros benefícios, sim, concordo. Exato. Né? Então assim, antes de fazer as análises, você já sabe
que os resultados provenientes do modelo que se incluiu a informação genômica são melhores. Certo. O que você está... Então, a ideia é assim, eu trabalho com o Gilberto lá no Banco Senepol, é ver o quanto que isso tem de impacto para depois até eles utilizar isso assim, no sumário. A ideia é a gente testar vários softwares e aí também depois rodar sem a genômica com a genômica para ver a diferença que isso vai gerar. Assim, então, mas olha só, eu não tenho dúvida de que se você tiver uma base de dados boa, tanto com fenótipos quanto com genótipos, as avaliações genômicas vão ser mais precisas. A teoria mostra isso, a prática mostra isso. Tá? Certo. Assim, se você queira quantificar a diferença, e aí você vai quantificar a diferença, tá? Você vai usar isso como argumento para que os produtores genotipem os animais. Seria, acho que mais ou menos nessa ideia que o Gilberto pensou, né? Então, aí eu vou colocar ele numa saia justa, tá? Uhum. Você tem alguma dúvida de que a genômica vai ser melhor? Não, nenhuma dúvida. Nem eu. Você concluir que a inclusão da informação genômica na avaliação genética do Senepol é melhor, está gerando alguma informação original? Só pelo fato de ser no Senepol? Não, acho que não. É uma tese de doutorado. Tem que ser uma contribuição original. Entendi. Você atendeu os pré-requisitos? Aí já nem tanto, né? Falta essa originalidade. Exato. Assim, é isso que eu quero que vocês pensem, tá? Então, você vai trabalhar com esses dados. Mas isso que eu estou te dizendo é o seguinte. Tome cuidado com o enfoque que você vai trazer para a sua tese. Porque essas duas questões que nós fizemos e debatemos, elas mostram que o resultado do seu trabalho já é conhecido a priori, antes de você colocar a mão nos dados, a gente já sabe qual que é o resultado. E a gente também já sabe que não é uma contribuição original. O simples fato de você repetir para o Senepol aquilo que já foi feito por Nelore, por holandês, por Gir, por Angus, não torna o seu banco, a sua tese original. O que você vai fazer para atender a pergunta que o seu orientador quer responder, tá certo? E ainda tornar a sua tese original. Então, o que eu trago para você refletir é o seguinte: o que mais você vai trazer com a sua tese? Só isso que nós discutimos agora não é suficiente. Pense agora em algo a mais, para você não cair numa situação. É o Gabriel, né, que está falando. Isso. Para você não cair numa situação, Gabriel, de que todo mundo cai, cara. Assim, entendi. O tanto de trabalho repetido que a gente tem aí na literatura é complicado, né? Certo. Então, assim, a minha recomendação é pense desde já no que você vai fazer a mais, tá? Porque aí você pode, ao mesmo tempo, responder uma pergunta específica para o pessoal do Senepol, tá? Que serve só para eles, e ao mesmo tempo trazer uma informação mais rica, nova e original para toda a comunidade que usa genômica. Eu acho que essa é a grande... Entendi, a originalidade, né? Concordo. Tá? Assim, vou dar uma pensada nisso, vou conversar com o Gilberto também. Entendam, assim, o que eu quero que vocês
entendam, quando eu faço essas críticas, em tese, eu sou um elemento de fora do projeto. Então, eu estou fazendo a crítica como se eu estivesse avaliando aquele projeto para publicar e para falar assim, olha, qual que é a contribuição original desse processo? Pode ser que a minha opinião esteja errada, tá? Mas pensem nisso para vocês, de fato, terem um desafio maior, tá? Essa é a questão. Uma tese é diferente de uma dissertação, tá? Se você faz isso numa dissertação, é uma coisa. Uma tese de doutorado é outra coisa. Aí o buraco é mais embaixo. Não é à toa que são cursos diferentes, com exigências diferentes, e existe uma definição diferente para a dissertação e para a tese. Não, sim, concordo, professor. Tá? Obrigado pela alerta e pelas dicas. Valeu. Bom, então olha só. O que é importante a gente pensar quando a gente está incluindo um fator dentro de um modelo estatístico? A gente está... O que significa uma soma de quadrados? Tá? Imagina que a gente tem todos esses pontinhos mais claros aqui, são os nossos fenótipos, tá? Então, a nossa base de dados é formada por esses 4 pontos azuis mais claros, por esses 5 pontos verdes aqui, por esses 4 meio cor de pêssego, e esses outros 4 aqui. Esses são os fenótipos que nós coletamos. A partir desses dados, a gente pode estimar, então, uma média geral, tá certo? E a média dentro de cada um desses grupos. Como que a gente enxerga isso que a gente chama de variação entre e dentro de grupos, que é uma coisa importante para a gente estimar tanto a variância genética quanto a variância residual e variâncias associadas a outros efeitos. Quando a gente estima uma coisa que a gente chama variância entre grupos, o que a gente está estimando, na verdade, é a variância das médias de cada grupo, tá certo? Em relação à média geral. Então, o que é importante? É esse desvio da média do grupo em relação à média original. E aqui a gente tem esses 4 desvios aqui. É como se eu estivesse falando para vocês da soma de quadrados de tratamentos. A soma de quadrados de tratamentos, ela mostra como que as médias de cada tratamento estão distribuídas em torno da média geral observada. Já a variância dentro de grupos, que na estatística experimental nos ajuda a estimar a variância do erro, ela mostra o quanto, ou ela ajuda a quantificar a dispersão de cada observação em relação à média do grupo ao qual aquela observação faz parte. Certo? Então, é particionando a variação nesses 2 elementos, variação entre grupos e variação dentro de grupos, que a gente consegue estimar alguns componentes de variância que nos interessam. Tá certo? Se a gente pensar, por exemplo, entre grupos, vamos pensar que cada um desses grupos aqui é composto por irmãos completos. Tá certo? Então, o que acontece? Esses irmãos completos, eles compartilham parte dos efeitos genéticos e parte de efeitos que não são de origem genética.
E isso pode ser quantificado por essas diferenças entre a variação entre grupos e variação dentro de grupos. Conforme o tipo de efeito, tá, que influencia a característica dentro de cada um desses grupos, a gente faz uma partição. Quanto mais homogêneos, do ponto de vista genético, forem esses grupos, o que vai acontecer? Maior a diferença entre grupos e menor a variação dentro de grupos. Então, um grupo de irmãos completos que compartilham o maior percentual de genes em relação a um grupo de meio-irmãos, o que a gente vai ter? No primeiro, os grupos de irmãos completos são mais diferentes entre si e, ao mesmo tempo, são mais homogêneos internamente. E isso é muito importante para a gente entender o que é essa variação, como que a gente estima isso, tá? Pessoal, alguma dúvida? Opa, estou no computador errado. Então, olha só. Vamos começar agora alguns detalhes a respeito das análises propriamente ditas que a gente faz no melhoramento animal. O modelo mais simples que nós temos é o modelo animal. O que tem nesse modelo? Esse modelo a gente tem o fenótipo, tá certo? Nós temos um fator aqui, eu chamei de TI, fazendo uma analogia ao tratamento, tá? Que é qualquer fator que influencia o fenótipo do animal e não é de origem genética aditiva. Nós temos as diferenças entre os valores genéticos aditivos dos animais, tá certo? E nós temos aquilo que é explicado ou que acontece por causa de fatores desconhecidos, ou erro, tá? Esse é o modelo mais simples que a gente tem. Ele funciona muito bem, tá? Desde que a gente saiba utilizá-lo, desde que a gente saiba das suas limitações e desde que a gente saiba o que a gente está fazendo. Quando a gente estima componentes de variância usando o modelo animal, e a gente tem dois efeitos aleatórios aqui, a gente tem um componente de variância genético aditivo e um componente de variância residual, ou ambiental, ou causado pelos desvios de ambiente. Esses dois componentes juntos formam a variância fenotípica e a proporção da variância fenotípica atribuída a essa variância genética aditiva é a herdabilidade. Então, essa é a situação mais comum que a gente se depara no melhoramento animal. O que eu vou tentar demonstrar para vocês? Isso aqui é o resultado de um trabalho que nós fizemos aqui, e a gente tinha uma base de dados, onde todos os animais tinham os dados de todas as características que nos interessavam. Nesse caso, cada característica era o peso em uma idade, tá? Então, nós tínhamos uma base de dados com 12 mil animais aproximadamente, e esses 12 mil animais, eles tinham o peso aos 330, o peso aos 385, e assim por diante. É o que a gente chama era uma base de dados não selecionada. Então, todo mundo que tinha uma observação tinha todas as outras. Depois nós simulamos, a partir dessa base de dados aqui, um processo de seleção compatível com aquilo que acontece na prática. Na prática, a gente mede várias características no mesmo animal, mas nem todo animal permanece dentro da fazenda
para que todas aquelas características sejam medidas nele. Então, algumas características são medidas, diríamos, em 85% dos animais, e outras características são medidas em 70% dos animais, outras características são medidas em 30%, até um percentual bem menor dos indivíduos. O que isso faz? Isso faz com que, a partir de uma base, aqui onde todo animal foi avaliado, nós tenhamos bases com dados faltantes. Tá certo? A gente não fez simulação de dados aqui, a gente trabalhou com uma base de dados real, mas a gente simulou o processo de coleta de dados seletivos, tá? Para uma determinada característica, todo mundo tinha os dados coletados, e para outras características, o percentual de animais com dados coletados, nesse caso aqui era 100%, em relação a isso aqui, e nesse caso aqui, mais ou menos 25% dos animais apenas tinha registro na última característica. Então, a gente simulou, a partir de uma base de dados, um processo de coleta seletiva de dados. O que é isso aqui? Aí a gente testou modelos estatísticos também. Eu fiz a análise usando o modelo unicaracterística, então cada característica era analisada separadamente, fiz uma análise para o peso aos 330, uma análise para o peso aos 385, uma análise para o peso aos 495 e uma análise para o peso aos 550. Esse é os dados em preto aqui, tá? A outra análise que a gente fez foi usando o modelo multicaracterística. Fiz uma única análise com as 5 características ao mesmo tempo. Então, a característica 1 era o peso aos 330, a característica 2, o peso aos 385, e assim por diante. E a característica 5 era o peso aos 550 dias. E aqui eu fiz uma análise usando o modelo mais high-tech que a gente tinha aqui, que a gente geralmente fala hoje, que é o modelo de regressão aleatória. Tá? Esses resultados aqui são os resultados obtidos para essa base de dados completa aqui. Certo? Onde todo mundo tinha todos os dados. E o que a gente concluiu? O que a gente concluiu foi o seguinte, que quando a sua base de dados é proveniente de um processo sem coleta seletiva, tanto faz você usar o modelo multicaracterístico, o modelo de regressão aleatória, que são extremamente parametrizados, que isso não tem efeito prático sobre as estimativas dos componentes de variância. Então, tanto as variâncias quanto as herdabilidades estimadas para o modelo unicaracterística, para o modelo multicaracterística ou para o modelo de regressão aleatória são essencialmente iguais. O que a gente queria demonstrar com isso? O modelo animal unicaracterística é extremamente simples e funciona quando a gente respeita as pressuposições que estão por trás dele. Tá? Agora, a gente fizemos uma outra situação. Vamos pensar que por alguma razão nós temos 100% dos animais avaliados para uma característica, 70% avaliado para outra, 30% avaliado para outra, e assim por diante. Qual que é a situação real por trás disso? Imaginem o peso a desmama. Na prática, não se faz seleção antes da desmama. Por quê? Porque a vaca pariu o bezerro, o momento que você vai ter para vender o bezerro, para descartar o bezerro ou descartar a vaca, é quando ela desmama o bezerro, tá certo?
Então, quase 100% dos animais que nasceram e que não morreram têm os dados de peso a desmama na base de dados. E aí o que acontece? Chegou na desmama, o criador pega e vende parte dos machos, vende parte das fêmeas. O que acontece? Por que ele faz isso? Bom, ele tem que fazer isso porque ele tem que liberar espaço dentro da fazenda, porque ele precisa de dinheiro para girar o negócio dele, e porque ele não vai investir vela boa em santo ruim. Se o bezerro já desmamou fraco, já desmamou muito leve, a chance daquele bezerro recuperar e se tornar um grande reprodutor é muito pequena. Né? Então, ele não vai gastar vela boa com santo que provavelmente é ruim. Então, os bancos de dados que nós trabalhamos, normalmente eles têm muitas informações, muitos animais com dados no começo e depois o número de observações vai caindo até chegar lá para aquelas características que são medidas quando o animal é mais velho ou que são caras de serem medidas, o percentual de animais com dados é muito pequeno. Tá? Então, o que nós fizemos? Será que para esse caso o modelo unicaracterística ele é bom? Ele continua sendo interessante? O resultado que a gente tem aqui é o seguinte: não, ele não é bom. Tá certo? Olha só, esse ponto preto, tá, é do banco de dados completo. O ponto vermelho é quando a gente tem um determinado percentual de coleta seletiva, e o ponto azul é a situação mais crítica, quando a gente coleta apenas um percentual pequeno dos dados. Quanto maior for o descarte dos animais, mais discrepantes são as estimativas. E o que acontece? Quanto maior o descarte, mais variabilidade a gente perde. Tá certo? Então, a gente, com o modelo unicaracterística. Tá? Então, olha só. Esse aqui é com 100% dos dados. Esses dois aqui são obtidos quando a gente descarta um percentual grande das observações. Então, aqui tinha 12 mil, aqui tinha 3 mil e poucas. Então, olha, e da mesma base de dados, tá? Olha como que o modelo unicaracterística, com dados selecionados, obtidos por coleta seletiva, não é tão bom. Tá certo? Ele é bom para aquela situação anterior. Então, se eu fiz uma coleta sem seleção, posso usar o modelo unicaracterística sem problema. Agora, se eu sei que a minha base de dados foi pré-selecionada, eu já tenho que ficar com o pé atrás. Tanto nas estimativas de variância genética aditiva, quanto nas estimativas de variância residual, e tudo que vem pela frente acaba sendo influenciado. Tá? Então, o que a gente faz quando o modelo unicaracterística não funciona? A gente usa as análises multicaracterísticas. Pode ser análise multicaracterística tradicional ou uma análise usando o modelo de regressão aleatória. Notem que tanto nesse modelo quanto esse modelo, as estimativas obtidas com pré-seleção são exatamente iguais às estimativas obtidas com a base de dados completa, onde não havia seleção. Tá? Então, o modelo animal traz para nós uma possibilidade de usar um modelo simples, quando a base de dados foi obtida sem pré-seleção, ou seja, eu estou trabalhando com uma amostra aleatória do que de fato acontece, ou quando a gente já sabe que a nossa base de dados passou por algum processo de pré-seleção, quando as características que nós estamos trabalhando foram objeto de seleção em algum momento durante o processo de recria dos animais, a gente tem que usar modelos que permitem considerar esse fato que é a seleção. Tá? E aí, tanto os modelos multicaracterísticas quanto os modelos de regressão aleatória, eles vão ser
suficientes e satisfatórios para esses casos. Então, pode usar um, usar o outro, não vai ter problema. O que a gente faz, então? Primeira coisa, quando você vai fazer quando você está com o seu banco de dados, e aí depende muito das características que você está trabalhando. Houve pré-seleção dos animais para medir aquelas características? Normalmente, essas características que são medidas na pós-desmama, tá? Por exemplo, peso ao sobre-ano, perímetro escrotal, eficiência alimentar, características de ultrassonografia, são características que a gente mede apenas num percentual de indivíduos, que foram aqueles indivíduos que se destacaram na desmama. Caso muito objetivo também, características reprodutivas, especialmente aquelas que são limitadas pelo sexo. A gente mede elas só em indivíduos de um sexo e que ainda expressaram aquela característica. Então, você tem muitas fêmeas que não emprenharam, você tem fêmeas que não foram expostas à reprodução. Então, o que acontece nesse caso? Se a gente estimar componente de variância usando só os dados das fêmeas, a gente prova que emprenharam e que pariram, provavelmente a gente vai ter uma subestimativa das variâncias. Então, para esses casos, a gente pode usar uma coisa que é uma análise multicaracterística e incluir uma característica que a gente chama de âncora, tá certo? E o peso à desmama é uma ótima característica para estimar os parâmetros genéticos para essas características que são medidas em apenas um percentual dos animais. Isso faz com que as estimativas de variâncias sejam mais próximas dos valores verdadeiros. Que argumento a gente pode usar para fazer isso? Quando você tem uma base de dados real, você sabe que nem todas as fêmeas que desmamaram foram expostas à reprodução. Você não sabe, ou melhor, você sabe que nem todas aquelas que foram expostas pariram, emprenharam, quer dizer, e você sabe que nem todas aquelas que emprenharam, de fato, pariram. Você tem perdas de dados ao longo do processo. Para contornar esse problema, a gente pode, do ponto de vista estatístico, incluir na análise uma característica que foi medida num percentual grande de animais, e isso nos ajuda a recuperar uma parte da variância genética aditiva que não é quantificada na análise unicaracterística. Então, quando vocês estiverem trabalhando com os dados de vocês, especialmente quem trabalha com características medidas num percentual pequeno dos animais, tomem cuidado com a pré-seleção, tá? E aí eu já falo uma coisa, um problema que nós estamos tendo. A gente começou a fazer algumas análises de resistência a parasita em animais durante a recria. Quando a gente analisou, isso foram alguns dados que a gente fez já há bastante tempo para demonstrar isso, tá? Quando a gente fez as análises, considerando só os dados dos animais que tiveram os fenótipos medidos, a gente teve umas estimativas de componente de variância e umas heredabilidades. A hora que nós incluímos os dados de desmama, por exemplo, e aí o volume de animais com registros era muito maior, o que acontece? A gente estima melhor os componentes de variância para aquela característica que nós medimos em uma parcela menor dos animais, tá? Mesmo que no seu trabalho você não vá discutir componente de variância para peso e desmama, porque isso não interessa,
é bom você incluir essa informação, fazer uma análise multicaracterística e, dessa forma, você estimar os componentes com maior precisão. A gente tem feito isso aqui, então sempre que a gente está trabalhando com uma característica, que a gente sabe que os animais foram pré-selecionados, a gente tenta incluir uma característica âncora junto para estimar os componentes de variância de maneira mais adequada, certo? Pessoal, eu vou... Alguma dúvida, pessoal? Eu vou parar a apresentação por aqui hoje, porque a gente ainda tem vários modelos para discutir isso. Eu vou falar de modelo de repetitividade, modelo de regressão aleatória, vou falar quais parâmetros a gente estima em cada um dos modelos e como que a gente faz as interpretações. Então, para não ficar uma aula muito cansativa, eu vou parar aqui depois dessa parte básica e na terça-feira a gente segue a partir desse ponto, tá? Alguma dúvida, pessoal? Querem fazer algum comentário? Alguma coisa que vocês querem uma explicação melhor? Professor, só uma dúvida. No caso dos valores genéticos, então, como acontece na maioria aí dos processos de seleção de gado de corte, essa eliminação dos animais não compromete de maneira significativa as DEPs e tudo que é disponibilizado. Quando se faz uma avaliação junto com uma característica âncora, André, que é o usual, você elimina esses problemas, entendeu? Então, por exemplo, peso ao sobre ano. Tá? Então, você tem 60% dos animais que desmamaram tiveram os dados de peso ao sobre ano incluídos. A hora que você analisa as duas características ao mesmo tempo, você faz a avaliação do peso ao sobre ano ser muito mais precisa e ser praticamente equivalente àquela análise que seria feita caso todos os animais tivessem sido medidos. Então, o modelo animal multicaracterística tem essa propriedade, tá? Fábio, em questão de, assim, seria mais um entendimento, não sei se é um entendimento biológico do processo ou se é uma viagem completa, tá? Peço até desculpa se a pergunta for muito besta. Mas quando lá nos componentes de variância é estimado o componente de variância genética aditiva, por exemplo, o que aquele número diz em relação aos alelos que eu tenho na população genética em relação àquela característica? O que isso significa de maneira biológica? Bom, eu acho que para você entender de maneira biológica o que é a variância genética, tenta lembrar daquelas aulas passadas onde eu mostrei para vocês como que a gente podia calcular a variância genética aditiva a partir do conhecimento das frequências alélicas e dos efeitos médios de substituição, tá? Então, essa variância que a gente estima quando você faz uma análise estatística, ela, em tese, representa o somatório das variâncias de cada locus, tá? Que influenciam aquela característica que você está medindo. Então, vamos pensar que você está medindo uma característica e você saiba que tem 200 locus influenciando a expressão. Esses 200 locus, aí dentro dele você tem os alelos. Se você conseguir estimar a frequência de cada alelo, estimar o efeito médio de substituição de cada alelo, você vai conseguir calcular a variância de cada locus, tá? Aí você calcula isso para o locus 1, para o locus 2, para o 3, até para o locus de número 200. E você soma essas variâncias, tá? Esse somatório de variâncias equivaleria àquela estimativa de variância que você obtém na análise estatística, tá? Beleza. Obrigado. A gente poderia interpretar dessa forma, tá?
E tanto que quando a gente faz a análise hoje com os dados genômicos, e aí com os dados genômicos a gente consegue estimar tanto as frequências alélicas em cada locus, quanto os efeitos médios de substituição, e aí a gente consegue calcular a variância em cada locus, a gente faz isso e depois soma essas variâncias para chegar numa SNP variation lá, e aí a gente compara essa SNP variation com a variância que a gente obtém numa análise tradicional. O que acontece? Normalmente a variância explicada pelos SNPs é menor que a variância que a gente estima numa análise tradicional. Por quê? Porque na genotipagem a gente não genotipa todos os locos, a gente não identifica todos os locos que influenciam a característica. E os efeitos dos marcadores não são estimados com 100% de acurácia, né? Então, esses erros fazem com que haja diferenças. Positivo. Obrigado, professor. Ótimo. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem mandar lá no grupo, a gente discute por lá. Fora isso, eu achei que a aula ia ser meio elementar, assim, meio chata hoje, mas às vezes são pontos que a gente trabalha no dia a dia e que a gente não para discutir com outros ou ter uma visão diferente, tá? Então, continuo à disposição, espero que vocês tenham gostado e aproveitado um pouco o conteúdo de hoje. E aí a gente se fala, então, na próxima terça-feira, tá certo? Pessoal, obrigado. Bom final de semana para todo mundo. Valeu, professor. Bom final de semana. Até terça.